Palavra oportuna. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 12. Palavra de Jesus sobre oração. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Assim, tudo façam aos outros que querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Queridos, esta é uma palavra de Jesus incentivando, motivando, trazendo ao seu coração o dever de orar, de pedir, de suplicar a Deus. Falando que você deve pedir para receber, bater para a porta se lhe abrir, para buscar a fim de encontrar. Querido, nesta hora que aqui nos encontramos, certamente no seu coração há desejos, há motivações de busca, de alcançar algo, de pedir, e certamente você pode estar passando por lutas e quer ver-se livre disso, quer realmente se livrar dessas coisas que lhe perturbam, que lhe roubam a paz. É hora de pedir em oração, é hora de contar para o Pai. E ele faz uma comparação. Se os pais terrenos podem fazer algo para os seus filhos e os fazem com garantia da bondade, da generosidade, do amor, para que os seus filhos sintam bem, sintam prazer, tenham sustento, tenham a garantia de paz, o que fará Deus para os seus? É impossível Deus negar algo àquele que pede a Ele fé, que busca, que bate, que de fato procura o seu Deus, o seu Pai, fazendo com que a sua fé chegue diante do Pai, suplicando, buscando, e certamente o Pai ouve e o Pai derrama. O Pai está nos céus, está de olho em você. Ele tudo vê, tudo sabe e Ele tudo pode, e certamente fará para aqueles que o amam. Assim, querido, nesta hora, busque o Senhor por aquilo que lhe aflige, por aquilo que é a sua necessidade, por aquilo que está diante de você e que você pode alcançar pela fé. Ele tudo faz. Aqueles que lhe pedem, diz o texto, certamente aquele que bate, abrir-se-lhe-á, aquele que busca, encontra, aquele que pede, tem a resposta porque lhe é dado. Assim, nesta hora, faça isso. Assim foi desde o início da lei e dos profetas, ou seja, a própria palavra de Deus tem aqui exemplos claros de pessoas que assim o fizeram e alcançaram, que bateram, a porta se lhe abriu, que pediram e lhes foi dado. Queridos, não perca tempo, use a fé, use o temor a Deus, use a intimidade com Deus em oração para contar, para segredar, para dizer para Deus como está você e do que de fato você precisa de Deus. Nesta hora, é bem provável, você precisa de salvação, você precisa de algo, de motivação, você precisa de ter a paz, você precisa de algo a ser alcançado. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. É o Deus de toda a providência. É o Deus de amor que olha para os seus filhos e o ama e quer lhe fazer o bem. Assim Deus é um bom Pai, o Pai por excelência. Assim, queridos, esse é o seu desafio. Buscar a Deus em oração, suplicando e pedindo para alcançar, para se lhe abrir a porta, para lhe ser dado. Em nome de Jesus, palavra oportuna nesta hora de Deus para você.
Palavra oportuna. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, o autor de Hebreus, nesse trecho, escreve na palavra: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. É nesse sentido que ele convida você a fazer uma reflexão sobre a ligação sua com a casa de Deus, sobre a sua ligação com o Pai, baseado na pessoa do Filho, sim, no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. O convite para estar na casa de Deus é necessário a você, a mim, a cada um de nós. Todos precisamos estar na casa de Deus, todos nós, independentemente da sua vontade, das justificativas. Aqui em Hebreus fica bem claro que Jesus nos dá acesso claramente ao trono da sua graça por meio do seu purificar, do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por nós. Hebreus 10, 25 nos diz: não deixemos de reunir-nos. Numa outra versão, não deixemos de nos congregar. Diz aqui, como igreja. E diz mais: segundo o costume de alguns, porque alguns estavam deixando de ir, de se congregar. Assim também sobre nós, em nosso tempo, o mesmo conselho, orientação, exortação, como queira, segue, para que façamos admoestações, exortações, para que venhamos a encorajar as pessoas a terem frequência, a assiduidade ao trabalho do Senhor. É um momento difícil que muitos passaram longe da casa de Deus devido à pandemia, com medo da morte, com medo da doença, com medo do contágio, com medo de também transmitir o contágio, através do contágio, o vírus e, consequentemente, levar alguém à morte. Sim, os dois lados da moeda existem, mas não podemos ficar refém dessa situação. Devemos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o mesmo que nos desafia em tempos de crise a olhar para Ele. Certamente Ele é o nosso seguro, Ele é a nossa segurança. Ele, de fato, é fiel em nos proteger e nos guardar. Agora, aqui em Hebreus, ele recomenda que estejamos juntos na casa do Pai, debaixo do seu cuidado, debaixo do seu amor. Estar na casa do Pai implica em ter comunhão com Deus, implica em ter comunhão com o próximo. Certamente o resultado disso é gratificante ao nosso coração e à nossa alma. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, se ausente está, e se ainda quer permanecer assim, vem aqui o conselho, vem aqui o encorajamento para você não agir dessa forma. Pelo contrário, vá à casa do Pai, participe das atividades da casa do Pai, venha congregar com os demais irmãos da fé. Principalmente que nós estamos vendo que o dia da volta do Senhor se aproxima rapidamente. Eventos, sinais, prodígios, por todos os lados têm sido mostrados. Conforme disse a palavra de Deus, que antes da sua volta, da volta do Filho de Deus, que virá como um juiz, iria ocorrer e está ocorrendo. Portanto, concluímos que Jesus está voltando. E certamente você não pode ser apanhado de forma desavisada, sem ter sido alertado. Nós estamos alertando a você para que esteja na casa do Pai. Estar na casa do Pai implica, de fato, em bênção, em comunhão, em louvor e adoração ao nosso Deus. Fomos criados para isso, para viver um
cremos em Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Assim sendo, querido, fica esse convite para você, fica esse desafio, fica esse apelo para que esteja na casa do Pai. Uma exortação e, ao mesmo tempo, um encorajamento. Venha participar das atividades da casa do Pai. Venha ao Senhor, venha adorá-lo, venha bendizê-lo, proclamar o seu nome e receba deles as bênçãos, direto no trono da sua graça. Em nome de Jesus, receba esta palavra oportuna. Amém.